Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos hoje falar sobre o Egito Antigo, a terra dos faraós e das grandes pirâmides. Lembrando que o Egito ele não está localizado na região da Mesopotâmia, como vou mostrar daqui a pouco para vocês. Beleza, pessoal? Deixa eu colocar essa imagem aqui mais acima. Lembrando que em alguns momentos meu olhar vai sair da câmera, mas é porque eu estou lendo os slides, beleza? Então vamos lá. Pessoal, localização do Egito Antigo. Para iniciar, nós precisamos saber onde ele está localizado, beleza? Então, o Egito ele vai se situar no nordeste da África e ele vai se limitar ao norte com o mar Mediterrâneo, ao sul com o Sudão e ao oeste com a Líbia, a leste com o Mar Vermelho e a nordeste com Israel. Beleza? Então, vamos entender melhor, né? Vou abrir aqui o Google Arte para a gente entender melhor. Então, como vocês podem ver aqui no Google Arte, né? O Egito ele está no continente africano, tá certo? Como vocês podem ver aqui, e nós temos o Mar Mediterrâneo, onde deságua o Rio Nilo. Nós temos a Líbia, o Sudão, Mar Vermelho e Israel. Tá certo? Como eu acabei de falar para vocês. Beleza, pessoal? Então, está aqui o Egito. Ele está nessa região aqui do nordeste da África. Como vocês podem ver aí no Google Earth. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vou voltar para cá para o slide. O clima, pessoal, e o solo egípcio. O clima é um clima árido devido às influências do deserto do Saara e o solo é fértil, próximo às margens do rio Nilo. Como vocês podem ver também aqui no Google. Eu vou aproximar aqui o Google Earth e vocês vão observar que, ó, tá vendo? Aqui nós temos o rio Nilo e observe o quanto é fértil essa região, né? Toda essa área que vocês estão vendo aí em verde, ela é uma área bastante fértil. E se você observar essa região aqui, mais em amarelo, né, um amarelo queimado, é o deserto. E observe que, né, é bastante seco, extremamente seco. Então, observe que as margens do rio, que não é essa margem aqui, é só o rio aqui, ó. Tá vendo o rio? E essas margens aqui do rio, ó, bastante fértil, onde geralmente se localiza a boa parte da agricultura, né, as cidades, ó, né, do Egito Antigo. Beleza, pessoal? Então, bem interessante isso aqui para vocês verem como as margens do rio ele é fértil e como a água ela é rica, como ela pode trazer bastante, né, vida aí para um lugar extremamente seco. Beleza? Daqui a pouco eu volto para cá. Vamos voltar para o slide. Então, pessoal, o, o Egito, né, uma dádiva do rio Nilo. Então, como eu mostrei para vocês no mapa anterior, o Nilo é um dos maiores, né, extensos rios do mundo, é um dos mais extensos do mundo. Nasce no coração da África e percorre cerca de 6.700 quilômetros e desemboca no delta do mar Mediterrâneo. Lembrando que ele é o segundo maior do mundo. O primeiro maior rio do mundo é o rio Amazonas. Para os egípcios, o Nilo era considerado um deus, deus Hapi. Viajar de barco pelo Nilo era o caminho mais fácil para chegar a lugares distantes e atravessar desertos e montanhas. Como vocês podem ver, aqui nessa região aqui, pessoal, é onde existia vários afluentes do delta que vai desaguar no mar Mediterrâneo, como vocês podem ver aqui. Tá vendo? Então, o delta é essa região aqui, tá certo? O rio ele percorre esse caminho todinho e aí ele deságua no rio Mediterrâneo. Se eu aproximar mais aqui, vai ter vários afluentes, tá vendo? Do rio Nilo, que onde os barcos percorriam e faziam suas grandes viagens até chegar ao mar Mediterrâneo, onde era a rota de comércio com os povos, né, da Grécia,
daqui, ó, da Líbia, desses países aqui que antigamente tinham nomes diferentes, com exceção da Grécia, os outros países aqui tinham nomes diferentes, e aqui existia uma grande rota de comércio entre esses povos aqui, beleza? Vamos voltar para o slide. A economia no Egito Antigo, pessoal. A história econômica do Egito predominou um modo de produção asiático. Neste modo de produção, o Estado, que era o faraó, era o dono de todas as terras. Por isso, ele controlava e organizava o trabalho agrícola da sociedade. Então, o faraó, ele significa casa grande. O faraó, ele era o próprio Estado. Ele é que mandava e ele é que desmandava. Certo, pessoal? Então, o faraó, ele era considerado um deus, filho do deus Ra para os egípcios. Então, ele é que controlava toda a economia, né? Inclusive era nos seus palácios, que eram armazenar todo o alimento, e ali era feita a distribuição e a venda do alimento para toda a sociedade egípcia. Tá certo? A servidão coletiva. Então, a maior parte dos povos egípcios viviam no regime de servidão coletiva. Eram obrigados a sustentar o faraó e a elite dominante, pagando tributos de forma de bens e trabalhos. Ou seja, entregavam aos dirigentes boa parcela do que produziam. Então, pessoal, existiram períodos no Egito Antigo que tinham escravos, mas o número de escravos não era tão grande, tá certo? Geralmente, os servos, as pessoas que trabalhavam, elas recebiam algum tipo de salário, nem que fosse para trocar, por exemplo, o trabalho para pagar impostos. Então, querendo ou não, eles recebiam. Então, nem todos eram escravos. Então, todos trabalhavam ali no Egito para, de uma forma ou outra, pagar ao Estado, tá certo? Em forma de impostos. Agricultura. Destacavam-se o cultivo do trigo para fazer o pão, da cevada para fabricar cerveja e o linho. Então, os maiores os produtos mais praticados na agricultura egípcia eram o pão, o trigo, perdão, a cevada para fabricar cerveja e o linho para produzir suas belíssimas roupas, que eles tinham roupas bastante bem elaboradas, bem bonitas. Então, os egípcios, eles eram os maiores produtores desses três tipos de agricultura daquela época. Beleza? Então, trigo, eles eram os maiores produtores de trigo, cevada e linho. Tá certo? E também, pessoal, o papiro, que era aí onde eles vão começar a fazer o papel através do papiro. Tá certo? A pecuária egípcia. Os egípcios, pessoal, eles criavam bois, asnos, carneiros, cobras, porcos e aves. Começaram a criar cavalo a partir da invasão Hicsa, o povo asiático. A carne era um alimento de luxo, então não era todo mundo que comia carne naquela época. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a sociedade no Egito Antigo. Não havia mobilidade social, o que isso significa? Ou seja, se eles nascessem na classe lá dos artesãos, dos escravos, eles continuariam sendo, tá certo? E se o rico nascesse rico, eles continuariam sendo ricos mesmo ficando pobre, ou seja, eles não mudavam de classe, né? Vamos dizer que um camponês ficou rico, ele jamais poderia fazer parte da nobreza. Ele continuaria sendo um camponês rico. O faraó, os nobres, né, vamos dizer que ficassem pobres, ele não ia ser um camponês, ele continuaria sendo um nobre rico, tá certo? Então, não havia mobilidade social. Então, aqui vamos começar de cima para baixo, perdão, de baixo para cima, e nós vamos começar a falar sobre os escravos. Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra, tá certo? Eram pessoas capturadas, não houve bastante escravos no Egito, em alguns momentos sim, mas geralmente não era a sociedade, as cidades não foram construídas praticamente por mão só de escravos, como em muitas partes do mundo, né? Geralmente eram camponeses que trabalhavam e ganhavam seu salário. Os felas, né, que eram os camponeses, e os artesãos, barbeiros, ourives e tecelãos, ficavam nessa parte aqui mais baixa da sociedade. Os escribas vêm de escritas escreviam, né? Eram funcionários da administração do Estado e a função deles, pessoal, era na cobrança de impostos, fiscalização e organização de leis. Geralmente, os escribas eram um dos poucos que sabiam interpretar as três escritas egípcias, que era a demótica, hierárquica, e os hieroglifos. E aí, pessoal, acima dos escribas estavam os nobres, que eram os administradores, deixa eu puxar um pouquinho minha câmera aqui, né? Províncias ou comandantes
do exército. Eram os administradores das províncias ou comandantes do exército. Beleza? Acima dele estava o faraó, que concentrava todo o poder administrativo, militar e religioso. Ou seja, o faraó controlava o exército, o faraó controlava a religião, o faraó era o principal administrador do Egito Antigo. E ele significa, o nome faraó, casa grande, né? Como se todos morassem ali. E como eu falei para vocês, o faraó era considerado um deus. Continuando nossa aula, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a cultura no Egito Antigo. Então, vamos trabalhar esses seguintes tópicos aqui. Vamos trabalhar a escrita, a ciência, a arte e a arquitetura, a religião, mitologia e mumificação, beleza? Eu vou tentar ser bem breve para não ficar muito longa essa aula, mas na live a gente trabalha melhor esses assuntos. A escrita. A primeira escrita egípcia, pessoal, foi uma escrita sagrada, conhecida como hieróglifo, usada por escribas e sacerdotes, que eram os religiosos da época, os sacerdotes. No processo de simplificação da escrita, os egípcios criaram mais duas escritas. A demótica, que era popular, que boa parte da população sabia escrever, sabia falar ela, e a hierárquica, que era religiosa. Beleza, pessoal? Então, existiam 3 tipos de escrita no Egito Antigo, e essas escritas é bastante encontrada ainda hoje nas pirâmides. Tudo o que acontecia era relatado nas paredes ali. Então, boa parte da história egípcia está escrita nas paredes dos egípcios. Pessoal, diferente da demótica, a hieróglifa era símbolos. Por exemplo, um pássaro significa alguma coisa, o sol significa a luz. Então, eram desenhos, né, símbolos, que aí formavam uma espécie de texto, alguma coisa assim, mas não era silábica, era apenas símbolos com significados. Né? Essa aqui eu vou passar essa parte. A ciência, pessoal. Os egípcios alcançaram diversos progressos científicos, tendo em vista resolver problemas práticos e concretos. A química, né, do egípcio Quemi, a manipulação de substâncias como arsênio, cobre, petróleo, sal e outros surgiu no Egito, originando vários remédios. A matemática também, apesar dos mesopotâmicos terem desenvolvido boa parte da matemática, os egípcios eles vão desenvolver um sistema de notação numérica e contagem direcionada ao comércio, certo? Para fazer cálculos, essas coisas, os egípcios eles vão começar a utilizar aí a matemática. Na astronomia, eles vão estudar os astros, orientavam a navegação e a agricultura no Egito. Por isso, foram feitos mapas dos céus, beleza? Então, os egípcios, eles também tinham a sua ciência. A arte egípcia, pessoal, né? A gente pode estudar isso depois em artes, na disciplina de arte, tá certo? Mas a arte estava voltada para a glorificação dos deuses. Então, se vocês forem observar, boa parte de tudo que os egípcios produziram eram voltado para os deuses. Por quê? Porque os deuses eram os principais responsáveis por tudo para os egípcios. Diferente da gente que tem medo da morte, os egípcios glorificavam a morte, né? Eles passavam a vida toda, os mais ricos, se preparando para o dia da morte, né? E aí eles construíam as pirâmides, que nós vamos falar daqui a pouco mais sobre as pirâmides. Então, se você observar todos os desenhos, as estátuas, as pinturas, elas representavam os deuses, representavam mensagens divinas, né? Então, praticamente tudo estava voltado para a religião no Egito Antigo, né? Eles eram religiosos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Ok? Vamos passar para o próximo. Arquitetura, né? Vou focar mais um pouquinho aqui na arquitetura. E aí, pessoal, na arquitetura os egípcios construíram grandes obras, pirâmides, mastarbas, túmulos em forma de trapézio e hipogeus, que eram túmulos subterrâneos. Você já deve ter ouvido falar bastante nas pirâmides, né? Pessoal, as pirâmides eram túmulos. Os faraós passavam a vida toda construindo essas pirâmides, né, para quando morressem, seus corpos serem colocados ali, os corpos seriam preservados para quando ele voltasse uma nova vida, né, aqui nessa terra ainda, ele pudesse voltar para o seu corpo. Enquanto ele estava morto ali, ele teria que ir para o mundo de Osíris, que era o mundo dos mortos. Beleza? Daqui a pouco eu explico para você mais sobre como eles acreditavam
na morte. Então, vamos falar um pouco sobre as pirâmides, que eram grandes túmulos, né? Na região de Gizé, vou mostrar para vocês aqui, né? As pirâmides de Gizé, aqui no satélite. Então, nós temos aqui, ó, as 3 pirâmides de Gizé. Nós temos a de Miquerinos, né? A de Khafre e nós temos a de Quéops, que eram pai, filho e neto. Observe que a maior era do mais velho, a menor era do filho de Quéops, e essa pequenininha aqui era Miquerinos, que era neto de Quéops. Então, em questão de respeito à hierarquia, ao mais velho, eles faziam pirâmides mais, né, uma maior do que a outra para representar o parente. Hoje, a gente consegue enxergar as pirâmides, né, toda quebrada, toda, né, escavacada, tá certo? Mas antigamente, pessoal, essas pirâmides elas eram bastante. Deixa eu mostrar aqui de perto para vocês, né? Então, se você observa essa pirâmide hoje aqui, ó, ela está bem ruína, né? Se você observar, nós temos aqui as 3 pirâmides, né? A outra está aqui atrás. Mas elas nem sempre foram assim, como vocês podem ver nesse videozinho que eu vou soltar para vocês aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver aí nesse vídeo, né, as pirâmides de Gizé, eu falei Gizé, mas na verdade é Gizé, é um conjunto de 3 pirâmides que, né, foi construída, destinada aos 3 faraós antigos, que eram Quéops, Khafre e Miquerinos, respectivamente aí pai, filho e neto. Neste caso, pessoal, os monumentos eles foram construídos para servir de túmulo, né? Eram as tumbas dos grandes faraós. Das 3 pirâmides, pessoal, a maior ela tinha 169 metros de altura, ou seja, um prédio aí de 49 andares, né? As pirâmides são considerados os monumentos mais famosos do mundo, além de serem um dos mais antigos, datado entre 2700 a.C. Então, elas eram construídas aí de granito e refletiam a imagem do Sol. Vocês podem ver aí, continuem vendo. Pessoal, essas pirâmides, as 3 aí foram praticamente 30 mil egípcios que ajudaram a construir elas. Como eu falei para vocês, não eram somente escravos, e durou aí cerca de 20 anos para que elas fossem concluídas em períodos diferentes. Foram utilizados cerca de 2,3 milhões de blocos de rocha. Vou parar aqui, quem quiser, eu vou colocar esse vídeo aqui no portal para vocês terem acesso também a ele, tá certo? Deixa eu fechar aqui e vamos ver aqui como é que era uma pirâmide por dentro. A pirâmide ela funcionava dessa forma. Nós tínhamos a câmara subterrânea, tá certo? Nós tínhamos a grande galeria, nós tínhamos as áreas de ventilação e a câmara real, onde era colocado o corpo do faraó bem no meio. Aqui, pessoal, eles colocavam uma tranca por fora, por dentro, perdão. Depois que eles trancavam essa porta, não tinha mais como abrir. Era impossível. E ali dentro eles colocavam todos os pertences do faraó, os órgãos do faraó, para que o faraó, né, não fosse saqueado, tá certo? Eles acreditavam que o corpo do faraó saía por aqui, a alma, né, na verdade, para o mundo de Osíris, o mundo dos mortos. E essas câmaras aqui, poços, isso aqui eram tudo armadilhas para as pessoas se perderem aqui dentro. A rainha, quando era colocada aqui, né, ela não ficava na mesma câmara do seu esposo. As outras mulheres elas poderiam ser colocadas, né, que existia a esposa oficial do faraó. Beleza, pessoal? Então, na live nós vamos comentar mais sobre isso. Então, pessoal, existiam os deuses egípcios, né? Eles eram bastante religiosos e para tudo existia um deus. A deusa Ísis,
né, irmã de Osíris, que era um dos principais deuses daquela época. Lembrando que, apesar desse Osíris viver no submundo, ele não era, vamos dizer, o diabo como para a nossa cultura, né, para a nossa religião. Ele era um dos principais deuses e ele guardava o mundo dos mortos. Então, toda aquela passagem que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, da pirâmide, mumificar os corpos, era para poder entrar no mundo de Osíris, beleza? Tinha o deus Horus, né, tinha vários deuses aí que vocês poderiam depois olhar, a gente vai comentar mais nas lives. E esses deuses, pessoal, geralmente eles eram humanos, né, animais, ou metade animais, metade homem. Tá certo? Vamos falar agora sobre a vida após a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, diziam que os mortos seriam julgados no tribunal de Osíris e retornariam seus corpos se fossem absolvidos. Mas para que isso acontecesse, era preciso que seus corpos permanecessem conservados. Nasce aí a técnica da mumificação. Beleza, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, o Tribunal de Osíris. Então, pessoal, existiam os deuses egípcios, né, eles eram bastante religiosos e para tudo existia um deus. A deusa Ísis, né, irmã de Osíris, que era um dos principais deuses daquela época. Lembrando que, apesar desse Osíris viver no submundo, ele não era, vamos dizer, o diabo como para a nossa cultura, né, para a nossa religião. Ele era um dos principais deuses e ele guardava o mundo dos mortos. Então, toda aquela passagem que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, da pirâmide, mumificar os corpos, era para poder entrar no mundo de Osíris, beleza? Tinha o deus Horus, né, tinha vários deuses aí que vocês poderiam depois olhar, a gente vai comentar mais nas lives. E esses deuses, pessoal, geralmente eles eram humanos, né, animais, ou metade animais, metade homem. Tá certo? Vamos falar agora sobre a vida após a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, diziam que os mortos seriam julgados no tribunal de Osíris e retornariam seus corpos se fossem absolvidos. Mas para que isso acontecesse, era preciso que seus corpos permanecessem conservados. Nasce aí a técnica da mumificação. Beleza, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, o Tribunal de Osíris. Como vocês podem acompanhar aí, né, no Tribunal de Osíris, vamos entender aqui como eles acreditavam que era a vida após a morte. Então, o faraó chegava no mundo de Osíris e aí ele precisava passar por 40 juízes que iam julgar todos os seus pecados que ele fez em vida, se ele foi um faraó bom ou ele foi uma pessoa boa. Lembrando que não é somente faraó que tinha direito ao mundo dos mortos. Passou pelos 40 juízes, ele seria levado por Anubis, que é o guia do mundo dos mortos, né, que tinha aí uma cabeça de lobo, uma espécie de chacal. E aí o coração dele, que foi retirado no período antes dele morrer, o coração é retirado, é colocado em uma balança. E aqui o jacaré, né, o deus Tote, fica esperando. Se o coração dele for mais pesado do que a pena, né, o que aconteceria? Ele seria devorado por Tote e não herdaria aí o mundo de Osíris. Nesse caso aqui, o coração foi com mais leve, se você observar, a balança está mais para cima, e aí ele passou por Tote e não foi devorado. E aí Horus apresenta ele para Osíris, e aí Osíris vai decidir se ele vai ou não para o mundo dos mortos. Essas duas aqui são as irmãs deles, a irmã de Horus, a irmã de Osíris, beleza? Que também eram suas esposas. Então era dessa forma que eles acreditavam que herdariam o mundo dos mortos. Pessoal, então nós vamos concluir por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente vai trabalhar melhor e nós vamos estudar mais sobre os egípcios.